Jay Spaceman é o personagem astronauta criado por que músico importante da cena psicodélica dos anos 90? Letra A, Wayne Coyne do Flaming Lips. Letra B, Jason Pearce do Spiritualized. Ou letra C, Jonathan Donahoe do Mercury Heavy. Putz. Nick, Gente, ela faz. Letra B. Jason Pearce do Spiritualized. Primeiro ponto pro Nick. Feliz aniversário, Nick! Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá, pessoal, eu sou Isadora Almeida. Olá, eu sou Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, não fui eu, foi meu alter ego. A gente vai conversar sobre esses personagens criados por diferentes artistas para representar uma fase na carreira ou até mesmo obras inteiras. Certinho, meus amigos? Certo. Certo. Mas antes do que, meu amigo Renan Guerra, você que é um crítico reconhecido publicamente. Antes, você pode seguir a gente nas redes sociais, @podcastvfsm, no Twitter e no Instagram. Lá a gente traz dicas extras, tem comentários, tem fofoca, tem informação. E você pode comentar lá, interagir, dar seu like. Além disso, você pode apoiar a gente a partir de R$5 no padrim.com.br/podcastvfsm. Colaborando, você tem acesso ao nosso grupo fechado no Telegram, onde tem muitas fofocas, muita conversa e tem outras dicas também. Os nossos apoiadores conversam bastante lá, trocam dicas entre eles. Então você pode fazer novos amiguinhos. E além disso, você tem acesso também às nossas gravações com bastante antecedência. E você pode assistir as nossas gravações do episódio principal ao vivo. Hoje a gente tá com a sala cheia, né, Cleber? Estamos aqui, ó, Tuane Malman, Beatruzes, Gabriela Ramos, Fabrício Neri, Pedro Carvalho, Maria Lua, Jefferson Tafarel, Jefferson Kozenieski, Gabriel Benevides, Matheus Ernst. Olha, grupo dos madrinhos aproxima corações, gente. Estão só soltando aqui essa aqui, ó. Depois dessa eu não tenho o que dizer, né, gente? Apoie, doe. Boa, vamos falar sobre música, meus amigos? Bora. Quando o assunto é música, não existem limites para o que pode ser produzido dentro de estúdio. Nesse espaço aberto às possibilidades, muitos artistas aproveitam para romper com qualquer traço de conforto, até mesmo com a própria identidade artística, assumindo diferentes personagens ou alter egos que podem ou não externalizar aquilo que se esconde no interior dos próprios realizadores. Aproveitando uma série de lançamentos recentes, como Fever Ray, Christine and the Queens e outros grandes nomes da música pop aí que têm suas identidades paralelas, a gente vai conversar um pouco sobre esse conceito, sobre esse brincar com o alter ego no mundo da música. E aí eu já lanço pra vocês aí qual foi o primeiro contato de vocês com esses artistas performáticos que criam novas identidades para vender seus trabalhos. Eu acho que foi essencialmente a Beyoncé, eu acho, assim. Depois eu vou me inteirar do David Bowie, dessas coisas, mas acho que a primeira vez que eu lidei com esse conceito foi a Sasha Fierce e essa coisa. Daí eles faziam aquelas matérias explicando o que é um alter ego, o que isso significa na vida de um artista. Essas Revista coisas Capricho, o que é um alter ego? Isso. Ai, tudo. Eu tava pensando aqui que eu acho que de entender que os artistas podem adotar personas e alter egos em álbuns foi com a Madonna, que eu lembro que eu percebia muito a diferença de cabelo, Sim. de roupa. Cada álbum que ela lançava, assim, eu tinha isso, assim, muito na cabeça. E não que ela colocasse um nome, né? Tipo, que ela colocasse um alter ego É isso que eu ia ali. perguntar, Mas acho que será que não é a mais Madonna, uma fase Exato, na carreira do exato. que necessariamente um alter ego? Porque eu sinto que o alter ego é um conceito exato, ali. posicionado, assim, tipo, né, no espaço É um personagem, né, que a pessoa acaba criando, assim. Exato, né? então. A daí- Maria Lua tá falando da Dita, da erótica, da fase verdade, erótica. Ela faz acho sentido, que ali realmente faz. era um personagem, era um Exatamente. alter ego. Então, mas daí foi aí que eu comecei a perceber que tinha artistas Entendi. que mudavam. E aí que fui me aprofundando. E daí acho que o Bowie é o primeiro que eu realmente entendi que ele realmente mudava, sabe? Assim, Sim. de egos. É isso. Você também, Nico? Pra mim, eu acho que eu via o David Bowie como essa figura, né? Que tinha vários personagens, não sei o quê. Mas acho que eu não entendia ainda como um alter ego. Aí, sei lá, eu fui me deparar com as coisas, sei lá, do Bonovox se vestindo de jeito esquisito nos anos 90. Em várias turnês diferentes. Sei lá, o próprio Gorillaz, que é uma coisa meio alter ego, Verdade, meio personagem. Super. E no caso do Gorillaz, são 4 Super- diferentes personas que ele É. cria ali, né? Mas eu não sei quando foi a primeira vez que eu, de fato, me
percebi como na frente de algo diferente ali. Talvez tenha sido Gorillaz mesmo, porque eu já era um pouco mais velho, assim, mas acho que é isso. E você, Perfeito. amigo? Cara, eu acho que foi Bowie, porque eu lembro de ter uma edição antiga da revista Bis, na época que eu gostava muito de Legião Urbana, e eu lembro que tinha uma matéria sobre o Ziggy Stardust, assim, e sobre o fenômeno do Ziggy no sentido de não parece hoje, mas foi uma coisa muito disruptiva, assim, porque ele era um alienígena andrógeno numa cena ultra conservadora da Inglaterra dos anos 70, ali do começo dos anos 70, e era um artista que falava... O personagem que falava sobre drogas, sexo e amor livre com pessoas de todos os gêneros possíveis e não gêneros também. E aí eu lembro que me impactou, assim, mas naquela época eu não tinha mergulhado ainda na discografia do David Bowie, mas foi a primeira vez que eu pensei, uma pessoa pode criar um personagem pra interpretar em cima dos palcos, né? Não, e o mais legal é que ele vai ter vários, né? A gente vai se aprofundar nisso, mas acho que o que mais me encanta nele é que ele, tipo... Ele, pelo menos pra mim, foi o primeiro que eu vi que tem várias fases bem diferentes, assim, tipo... Sim. Musicalmente e tal. Perfeito. Acho que a gente pode começar aqui com o que talvez não seja o primeiro, mas talvez seja o que popularizou esse conceito de adotar uma nova identidade. Porque em 1967, os Beatles criaram um de seus álbuns mais aclamados e amados, e eles decidiram, gente, simplesmente não ser os Beatles. Então, quando eles lançam o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, além das roupas psicodélicas da banda e até um nome ocasional, que era o tal do Billy Shears, que é o Paul se dirigindo ao Ringo em uma das canções, eles tinham esse conceito de ser um grupo de instrumentistas nesse grupo paralelo, né? Esses soldados musicais ali meio que cantando sobre o amor. E aí, para além dessa questão de serem 4 diferentes personagens, tinha toda uma questão estética, um universo, um conceito por trás do disco, né? Eu acho que é uma ruptura bem grande, porque eles vêm do Revolver pra esse, então, tipo, já existia um começo ali de quebra dessa coisa psicodélica e tal, mas nesses eles embarcam, assim, no mundo das drogas com tudo, né? Tipo, eles vão pra um negócio full psicodélico. E é interessante como... Eu não sei, acho que o primeiro impacto que vem é a vestimenta deles, Sim. né? Tipo de... A estética desse disco é tudo, né? Sei lá, boa parte do que é esse disco é a estética dele. Sim, porque aí todo mundo já tinha esse cabelinho meio... eu não sei como posso chamar, chapeleta de piroca. E aí, eles, além disso, eles abraçam o bigodinho, né? Todo mundo com bigodinho e tal. Tava uma discussão tão séria, cara. Aí ele meteu um chapeleta de piroca e eu não aguentei. Eu acho que o mais legal, talvez, é porque como é uma obra muito embrionária nesse sentido de brincar com uma nova persona, meio que você não tem umas respostas ali, você não sabe exatamente quem eles são, qual que é a história, sabe? É o tipo de coisa que hoje em dia renderia mil coisas, renderia série, renderia desdobramentos mil para as pessoas tentarem entender quem são esses personagens, qual a história por trás deles. E ali meio que a história acaba se completando na cabeça do próprio ouvinte, né? Eu acho que é uma coisa do período também, né? Como você falou, essa coisa deles estarem investigando. E também por ser uma banda, acho que é muita gente pra criar todas as coisas. E nem todos eles também… nem todos esses alter egos que a gente vai falar por aqui são tão bem desenvolvidos, assim. A gente às vezes tem… Eu acho que uma parte do alter ego também é um mistério, né? Sim. Eu acho que o mistério é uma chave interessante pra gente entender essas personas. E se você for pensar que muitos desses alter egos são meio que formas do artista expressar coisas que ele tá sentindo e que ele não gostaria de se manifestar publicamente, eu acho que faz sentido você tentar manter algumas coisas ocultas em relação a isso, assim, porque, querendo ou não, ainda é o artista se perfazendo de alguma coisa, mas as intenções e o que ele tá colocando ali é ele, no fim das contas, né? Sim, total. David Bowie, de Aladdin Sane ao Thin White Duck, ninguém na música pop adotou mais alter egos de forma memorável que o nosso querido camaleão do rock. E tudo começou com o Ziggy Stardust, que é uma estrela do rock alienígena bissexual, que meio que orienta a experiência do ouvinte no álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and Spiders from Mars. Ele foi um avanço estético, assim, musical muito grande na carreira do Bowie. É um descasso para começo de
de conversa, assim. É um disco com algumas das composições mais incríveis e marcantes do Bowie, mas eu acho que é a primeira vez que ele se sente realmente livre ali para testar os limites da própria obra, e ele faz justamente isso a partir de um personagem que ele acaba criando, né? E aí até tem algumas das entrevistas mais icônicas do Bowie são dessa época e são na televisão, e as pessoas, os apresentadores meio que horrorizados, tipo, como assim? Quem é Ziggy Stardust? Como que é esse conceito? O que tá rolando, né? Foi muito transgressor na época. No doc que a gente viu ficou bem claro isso, né, amigo? Sim. Renan? Isso que a gente já comentou aqui no programa. Eu acho que é muito interessante como ele causava essa confusão e ele levava muito a sério essas personas, e elas eram muito bem construídas. E isso deixava as pessoas muito confusas. O que ele é, o que ele pretende com isso, o que ele tá querendo. E apesar das diferentes personas, o Bowie sempre foi uma pessoa muito educada, muito querida nessas entrevistas, nesses espaços. Sim. Então é muito interessante ver a confusão deles com esses imagéticos que às vezes são muito provocadores e muito estranhos mesmo para esse momento. E como eles se conversam com essa delicadeza dele, com essa educação e com esse cuidado mesmo dele de explicar as coisas e de criar essas confusões, e dele tá claramente se divertindo com isso, né? Eu acho que fica bem explícito isso na fase do White Duck, assim, no sentido de… Não é exatamente um personagem tão explícito quanto o Ziggy Stardust, ele é muito mais compenetrado, é a fase mais Sim. americana dele ali, mas você reflete muito no estilo dele de se vestir, a roupa é completamente diferente, é menos espalhafatoso, é mais contido, é musicalmente mais elaborado também, vai pegar ali aquele finalzinho de… pouco antes da fase Berlim, né? Então, eu acho que é um personagem interessantíssimo, assim, dele também, e que às vezes não tem o mesmo destaque que o Ziggy Sim. Stardust, por exemplo. Cara, eu vendo uns clipes, assim, do Bowie, eu acho muito maluco a expressão facial até muda dele, Sim. sabe? Tipo, ele Sim. realmente encarna o babado ali. É muito louco, assim, é muito louco. O que eu mais gosto do Bowie é que, além de músico, né, ele era ator antes. Então, tipo, ele encarnava esse papel, tipo, pra caralho, assim. É engraçado Sim. que… Tipo, acho que ele, de todo mundo que a gente vai falar, que é o que mais levava a sério esse negócio de persona. Então, tipo, nas entrevistas ele tava como personagem, ele era o personagem, né? Então, Sim. até o Zig, né? Tipo, existe um show que é a morte dele, onde ele ia Sim, parar de fazer… Exatamente. encerrar esse personagem, né? Então, tipo, existe todo um mise-en-scène ali do… Acho que ele indo embora, não é? Alguma coisa assim? O último show do Ziggy Stardust. Eu acho que tinha Pra ele alguma ir embora, coisa assim. né? Para o outro planeta. Mas eu acho que era isso, assim, sabe? Tipo, até a despedida tinha algum sentido, fazia alguma coisa a mais, tipo, uma proposta artística ali. Tipo, eu acho muito foda. Eu acho que o Bowie é tão importante nesse sentido, porque vários dos artistas que a gente vai citar daqui pra frente meio que emulam o com jeito do certeza. David Bowie de interpretar personagens, sabe? Sim. Tanto na questão estética, quanto nesse posicionamento artístico, nos textos enviados à imprensa, tem meio que um emular ali daquilo que o Bowie fez há, sei lá, 40, quase 50 anos atrás. Ele criou meio que o alicerce, né? Do que fazer, De assim. como tipo, brincar com o personagem na música. Né? Falando nesse sentido que o Kleber trouxe de pessoas que emulam o David Bowie, tem nele uma referência muito fundamental. Eu acho que é interessante a gente trazer aqui a Lady Gaga, porque… Super. Eu ia falar também. Sempre foi, o David Bowie sempre foi uma referência fundamental para ela. Ela sempre deixou isso muito claro. Ela, no início, usava o raio muito igualzinho ao David Bowie. Super. E ela faz outras referências do David Bowie. E ela também é uma pessoa que vai explorar essa questão do alter ego. E é uma coisa que voltou recentemente. Na semana passada, anterior a essa gravação do episódio, o perfil do alter ego dela, que é o Joe Calderone, ressurgiu no Twitter. Ele fez um tweet em francês que dizia querer é eu poder. morro com ela fazendo Eu isso. morro também, ela se passa, mas Ela eu é acho bem… muito safada. Mas eu acho Ela é interessante. brincalhona. Ela é brincalhona, exatamente. Mas eu acho interessante, principalmente esse do Calderone aí. Dá um pouco de vergonha ler? Dá. Mas é E legal, esse- assim, ela se expressa. Só pra contextualizar pra quem não sabe tão bem o que é. Tipo, você… Tipo, eu acho que eu sei quem é, aquele personagem o Joe masculino Calderone dela, é o personagem né? masculino dela. Tá. É, o Surgiu cabelo em parece do 2010. Elvis, assim, tipo, um gel. Isso.
ela apareceu pela primeira vez na capa da Vogue Homme Japan. E aí, tipo, ninguém sabia que era ela. E depois descobriu. Porque ficaram assim, que… Foi um caos. Que modelo é esse? Essas coisas que ela fazia em 2010. E aí, depois ele aparece no clipe de You and I. E ele também participa do MTV Video Music Awards de 2011 ao lado do Iconic essa apresentação. Tanto que ele participa… Até ele interage com a Britney Spears, ele faz monólogo, todas essas coisas. Sim. Nessa época, ela chegou a fazer fotos com o Terry Richardson, porque ele ainda não era cancelado nessa época. Essas coisas todas bem que gritam 2010, assim. Foi tudo que ela fez. E aí, tipo, isso tinha morrido, assim. Isso foi ali, surgiu, aconteceu. Foi tipo um bafafá dessas coisas que a Lady Gaga fazia. E aí ele retornou agora, mas também a gente não sabe o que vai acontecer. Mas esse personagem não é meio que ela usa pra, tipo… denunciar machismos na indústria e não sei o quê. Não tinha um rolê assim? Ou então, eu tô mas ela nunca viajando? aprofundou muito todas essas coisas que esse personagem era. Era meio pra brincar com esses estereótipos masculinos do que era um uso do rock, essas coisas todas. Sim. Mas eu acho… A minha grande questão é que, querendo ou não, a Lady Gaga viveu 50 anos em 5 ali. De 2008 até 2013. E basicamente, se a gente pegar esses anos todos ali, ela tinha 500 ideias. Sim. Que cada coisa podia se desdobrar numa fase da carreira dela. E ela, tipo, gastou todas essas ideias numa velocidade meio estrondosa. E daí, hoje em dia, a gente fica lembrando… Lembra quando, no mês tal de 2010, a Lady Gaga fez X coisa? É verdade. Mas eu achei interessante, no Oscar, semana passada, ela se apresentou sem nenhuma maquiagem, só com uma roupa preta bem básica, assim. É que ali fazia sentido com a música, né? Com a música. Tava cantando. Mas eu também vi, tipo, um pessoal falando, tipo, será que ela vai… É, tipo, meio que o começo de uma nova era, alguma coisa nesse sentido. É que e daí ela apareceu ativa esse as bagulho personas, né? do Calderone aí, então não sei. Ela né? ativa os arquétipos, que é o que tá na moda essa então. semana no Twitter. E eu adorava, na época da pandemia, que ela ativava o arquétipo mulher de negócios. Que era quando ela ia dar dicas de pandemia, Sim. quando ela ia trabalhar com a ONU. Sim. Que ela colocava… Ela coloca o óculos, é muito bom! É perfeito. Ela é perfeita, cara. E aí, sabia… E ela é italiana também. E ela é super Isso. italiana. Ó, o Matheus Ernst falou assim, o coque. Sim, ela usa o coque e o óculos Não ali. dá. A gata até usa de nacionalidades. Saiu na CPI da Covid, gente. Maravilhoso. É perfeito, é muito bom. Agora falando de outra artista da música pop que o Renan já citou, Beyoncé. Ela sempre teve essa carreira muito controladinha ali no comecinho de carreira. O pai dela mandava, a mãe dela vestia. E aí, no final ali dos anos 2000, ela começou a se libertar, o que resultaria lá no disco o 4, que é o momento de libertação dela. Mas ali em 2008, ela lança o I Am, Sasha Fierce, que é um disco duplo, onde você tem uma primeira parte que é uma Beyoncé mais contida, sem maquiagem e camisa branca, assim, meio comportada, onde vem as músicas tipo Halo e outras coisas que são mais cômodas, enquanto na metade seguinte do disco, que é o Sasha Fierce, é essa personagem que ela criou, que era justamente para extravasar os sentimentos, as emoções e tudo aquilo que ela tava meio que internalizando, e é da onde vem músicas como Diva, Single Ladies, e que tem uma pegada um pouco mais enérgica, mais sexual, mais apelativa, né? Eu acho musicalmente uma bagunça. Esse disco pra mim ele é uma confusão na minha cabeça, porque eu amo várias músicas que tem dentro desse disco, mas como álbum, assim, como estrutura, como obra, eu acho uma confusão absurda, assim. Pareceu muito mais depois que o disco tava pronto, eu precisava meio de conceito pra amarrar essa bagunça toda, sabe? Mas é que ela já tinha falado da Sasha Fierce antes do disco sair. Sim. Ela já existia. Era uma coisa que ela falava, só que as pessoas não entendiam. E aí, acho que trouxeram essa ideia pro disco, mesmo ele já estando meio amarradinho, assim. Eu acho bem truqueiro esse personagem, na real. É tipo… Qual é o conceito? Preto e branco. E é isso. Basicamente é isso, porque é a Beyoncé. Não tô reclamando que o conceito seja ruim, mas o que amarra tudo é clipes em preto e branco. E é isso, tipo, não tem mais muita coisa. Não, uma coisa ela é uma menina recatada do lar. É, bem outra diferente. Coisa, ela é uma menina que vai pra balada, que vai pro disco, entendeu? Uma jovem garota e outra uma garota mulher. São duas personagens completamente diferentes ali. E eu acho que é um processo muito importante nessa transição mesmo da Beyoncé, essa fase do Sasha Fierce. Porque a Beyoncé é uma estrela muito, muito gigantesca.
E a vida dela sempre foi muito controlada. E ela sempre teve essa perspectiva de tipo assim, eu não posso errar, entendeu? Então, sei lá, tipo, a Sasha Fierce talvez pudesse errar, mas a Beyoncé não pode, sabe? Porque ela foi criada dentro desse conceito de excelência negra, assim, ela tinha que ser as coisas corretas. E deu certo tudo, mas ela deve ter comido bons bocados ali nessa fase de crescimento, que você não tem essa liberdade que a maioria dos jovens tem de experimentar. Eu acho que foi uma brincadeira dela pra se divertir. Ela se divertiu e fez sucesso, né? Pra ela, isso que importa. Pelo menos rendeu boas músicas, tá? É, rendeu boas músicas. Mas eu super não… Eu não associava, sabia? A um alter ego, a nada. Tipo… sabe assim? Tipo, pra mim, eu lembro que na época não ficava muito claro. Tá, I am Sasha Fierce. Beleza. Tipo… ok, mas assim… Mas tá entendendo? Tipo, nas entrevistas. Tá bom, Beyoncé, agora bagunça o cabelo e vira outra pessoa, mas não, então, mas é que tipo… ela dizia que esse alter ego da Sasha Fierce, ele não aparecia pra gente. Ele era aparecia dela, momentos, né? Era dela. Tá, e aí surgia nesses momentos pra ela criar determinadas coisas. Sim. E às vezes no palco ele poderia surgir, mas não, tipo, em entrevistas era a Beyoncé comportada, a Beyoncé séria. E mesmo os looks também, assim, eu acho que não… a maioria não muda muito. Não muda muito. Não, eu acho que era mais no coração dela. No coração dela e como que chegavam essas letras pra ela, talvez. Isso. Ou vai ver como ela provou em Austin Powers e o Membro de Ouro, ela não é tão boa atriz assim. Então ela não conseguiu… Vamos esquecer isso. mas esses dias eu vi eu amo Austin Powers. Um vídeo do… Ai, como é que é o nome do ator que faz o Austin Powers? Esqueci o nome dele. O Mike Myers. Ele tava falando o quanto a experiência de gravar com a Beyoncé foi algo, tipo assim, apaixonante, ele falou. Que ela era, tipo assim, muito fofa. Cara. E que ela era muito jovenzinha, muito adolescente. Sim. E aí, tipo, ela não conhecia as coisas. Daí um dia ela perguntou o que era aquilo que ele tava ouvindo. E aí ele falou Led Zeppelin. E aí no outro dia ela tava ouvindo Led Zeppelin. E ela falou pra ele assim, tipo, muito adorei essa música, muito legal. E ela ficou ouvindo os discos do Led Zeppelin enquanto eles gravavam o filme. E ele falou que ela era, tipo, muito fofa, que todo mundo no set amava ela, assim. Então, a Maria Lua, nossa madrinha aqui, puxa um assunto que está na nossa pauta, já está se antecipando. Mas para quem está assistindo a atual temporada de RuPaul Drag Race, tem uma das competidoras que é a Sasha Colby, que provavelmente vai ser a winner da temporada. Ela é uma mulher trans, fudidona, assim, ela entrega muito, dança pra caralho. E rolou nessa temporada a Sasha Colby comentando que ela andava junto com bailarinos da Beyoncé nessa época do Sasha Fierce. E que ela jogou que, eu acho que a Beyoncé me viu dançando e se inspirou, falou Sasha Fierce, em vez de do Colby, assim. Então, rolou uma brincadeira disso ali. Eu amei. Se não for, já valeu a FIC, tá ótimo. Não, valeu super a FIC. E faz sentido quando você vê o talento dessa drag, assim, porque ela é maravilhosa. Boa. Isso, o próprio universo, a gente falou de drags, de cultura queer, eram umas coisas que a Beyoncé, por mais que o público dela tivesse ligado nisso, ela tava sempre afastada disso, né? Ela só vai poder se conectar completamente com isso depois. E é hoje em dia que ela se tornou uma ativista por essas coisas e fala disso muito mais abertamente. E por falar nesse universo de cultura queer e principalmente drags, eu acho que a gente pode entrar aqui no universo do nosso querido Héloïse Latissier, que é o Christine and the Queens. O nome Christine and the Queens era como se fosse Christine e as queens, as drag queens, as amigas queens, esse universo de pessoas queer que rodavam em torno dele, assim. Mas ele mesmo é uma mistureba, uma mistura maluca de nomes, porque o nome dele é Héloïse Latissier. Ele se apresenta inicialmente como Christine the Queens. Em 2018, quando ele lança o segundo álbum de estúdio, ele adota só o nome Chris. E aí, no meio desse processo todo, ele muda para um nome árabe que levantou até alguns problemas, que é o tal de Rahim. Depois ele usa o nome tipo o título de francês de Sam Le Pompier, que é como se fosse o bombeiro Sam. E por fim ele adota o Red Car, que foi a última personalidade que ele explorou no disco fraquíssimo que saiu ano passado e que agora acaba meio que apagado para dar vida de novo ao novo disco como Christine the Queens, mas que ele mesmo tem uma criança interior que ele chama de Manamané. E aí? Meu Deus, quanta coisa. Christine, Héloïse, muita coisa. É basicamente aquela série em que a Laura Dern tem várias personalidades e elas se confundem e nem ela sabe quem ela é.
Eu não sei, tem coisas que, sei lá, tipo… Eu acho que o personagem é interessante ter e é uma coisa, mas pra mim é sempre extra música, assim, tipo… Eu acho que um personagem por si só não torna a coisa em si tão interessante, sabe? Tipo o Decar, assim, tipo… O Decar ficou um exemplo bem claro Red disso. Car. Assim. É, Red Car. Red Car. Nick, eu tava pensando nisso também, que tipo, principalmente Christine and the Queens, assim, pra mim, sonoramente, não tem muita variação, assim, sabe? E até no… sei lá, tipo, no jeito de se colocar, assim, como artista. Mas eu entendo, né, que eu acompanho desde o começo da carreira, eu entendo que no álbum Chris, acho que fica mais latente esse momento da transição. Até, eu acho que não é nem da transição, amiga. Eu acho que é muito mais uma questão de não binariedade, porque Chris é um nome tanto masculino quanto feminino, né? Exato. Porque ele antes, assume a né? identidade dele masculina posteriormente, né? Então nessa época existia essa coisa meio nebulosa. Nebulosa, sim, sim. Mas eu sinto que no caso do Chris, de 2018, é de fato um personagem. Exato. Porque é uma mudança estética, de fato um personagem. Eu sinto que as roupas que ele usava também exatamente. eram muito características, por isso que eu sinto sabe? que é um momento, assim, crucial, assim, vamos dizer, sabe? Tipo, mais pontual da carreira, assim. Ficou mais latente. Comentário aqui do Jefferson Tafarel ao vivo. Ele falou, não tenho certeza se ele tem realmente um alter ego, mas o belga Stromae tem performado bastante com roupas mais femininas. Inclusive, tem um Tiny Desk dele com cabelo grande. O clipe de L'Enfer, ele tem um aplique com cabelo liso belíssimo. Eu acho que, de novo, é uma questão de muito mais de… Não sei se adotar uma identidade, mas questionar qual que é o limite do gênero. Precisa ter, de fato, um gênero? Precisa estabelecer o já pronome, era uma coisa, né? uma coisa que já aparecia em nos trabalhos anteriores do Stromae, né? Que ele sempre tinha essa ambiguidade. E eu acho que isso tem a ver com essa questão de… As roupas que a pessoa veste, a forma como ela se porta no palco, ou os alter egos que ela cria, tem muito a ver também com esses artistas que tensionam esses limites do gênero. E pode ser Christine and the Queens, pode ser David Bowie, pode ser outros artistas que a gente vai falar aqui mais pra frente. Mas eu acho que esse tensionamento também é interessante, porque brinca com esses espaços até na forma como a própria pessoa tá se entendendo perante o mundo, sabe? Eu acho que isso cria tensões que são intencionais, assim, que são interessantes. E aí eu acho que a gente pode puxar pra… Vamos lá. Karen Elizabeth Dreyer, Fever Ray, Renanzinho. Brilha muito esse aqui, né? Eu acho que a Karen sempre foi um artista que tensionou isso que a gente estava falando, essas questões de identidade, o que é masculino, o que é feminino. E eu acho que o Fever Ray é o projeto em que é possível que essas coisas coexistam e se tensionem. E é muito interessante como isso se reverbera também na música. Porque o primeiro disco é super essa coisa de bruxa, desse feminino que era colocado nesse espaço de criminalidade. Sim. E aí no segundo vem essa extensão do que é possível se fazer com o corpo no nosso tempo e o que é o corpo no nosso tempo. E ela se deforma e se destrói e se reconstrói. E agora ela chega nesse novo espaço que é essa coisa híbrida o que é Fever Ray nesse momento, né? É esse nosso que a gente brinca, o Beetlejuice não binário. Calveludo, como disse o Nick. É essa coisa meio maluca e que é interessante que cria essas tensões nas pessoas que olham. Especialmente porque Karen e o próprio projeto Fever Ray, assim como The Knife, nunca tiveram o costume de se pronunciar muito, de dar entrevistas. Não é uma coisa que eles fazem com certa frequência. Então a gente não tem muitas informações palpáveis sobre as coisas. A gente tem os statements que Fever Ray solta e a gente tem as imagens. E a gente tem o jogo de imagens que ela faz nos clipes e o que ela traz nas músicas. Eu acho que isso cria essa ambiguidade que pra mim é muito interessante do alter ego, que é nos tensionar as coisas, mas não necessariamente nos dar respostas muito claras, sabe? E aí a gente também vai investigando a partir disso. Acho que isso é divertido. É que às vezes a provocação é muito mais importante que a própria resposta da parada. Tipo, acho que ela vai muito por esse caminho mesmo. E é uma coisa que a gente já falou aqui no podcast também,
que, sei lá, tipo, o The Knife sempre fez isso, como a gente falou no episódio sobre mascarados, Let's né? talk about gender, baby. Let's talk about you and me. E como a gente muitas vezes demora a entender as coisas que eles estão querendo nos dizer, assim. E aí quando a gente se toca, eu penso, caralho, eles estavam falando disso desde sempre. Sim. E era isso que estava aqui e continua estando ali. E isso é muito interessante, eu acho que também cria essa relação mais duradoura com o trabalho, assim. Não é um trabalho que se esvai ou que é desgastado tão rápido, né? Quero puxar para um aqui que também traz essa questão da sexualidade, porém por um outro ponto de vista, que é o próprio Prince. Ao longo da carreira, ele interpretou diferentes alter egos, ele sempre contou narrativas a partir de diferentes pontos de vista, que não apenas do personagem Prince. Ele tem vários personagens diferentes ao longo da carreira, como Bob George e Spook Electric, mas eu acho que o personagem mais emblemático talvez seja um que foi pouco apresentado ao público, que é Camille, que é uma personagem feminina. Em 1986 ele entrou em estúdio para fazer um disco inteiro com essa identidade. A ideia era lançar um disco chamado Camille para apresentar esse alter ego do Prince. Ele acabou escolhendo engavetar esse disco. Eu tenho muita esperança de que muito em breve a gente vai ouvir, porque desde a morte do Prince, ele foi um dos artistas que liberando um monte mais de coisa, teve né? coisa relançada, assim, lançada pela família. Já falaram que ele tem música o suficiente para alimentar pelo menos um século de lançamentos aí. Então, tipo, ele deixou coisa pra caramba. E Camille é um disco que eu realmente gostaria muito de ver, assim, pra ver como que era a interpretação do Prince, que sempre foi uma pessoa que sempre brincou com essa questão da sexualidade, mas como que se comportaria isso como obra, sabe? Nossa, outro muito interessante do Prince é, sei lá, ele tinha um bizilhão de projetos e um deles era, tipo, sei lá, um projeto de cover dele mesmo. Só que não feito por ele, por outras pessoas se passando pelo Prince. Então era, tipo, uma maluquice de várias pessoas sendo o Prince por um momento. Então, tipo, isso é muito divertido, assim, de quanto ele conseguia brincar com esses conceitos de personagem e tudo mais. E o quanto ele levava a sério essas coisas, né? Eu acho que por isso que fica essa curiosidade, porque a gente sabe o quanto todas essas coisas viravam projetos gigantescos na cabeça dele e ele criava muitos desdobramentos disso. Eu acho que isso é muito interessante. Até porque o Prince é uma dessas questões que a gente falou já, que ele teve que modificar seu nome algumas vezes por outras questões, mas todas as vezes que ele se colocava em algum projeto estético e criativo, ele se propunha a fazer essas coisas de uma forma muito incrível, assim. Tudo era muito gigantesco e quando você olha com essa distância do tempo, você fica assim, meu Deus, realmente o maioral, né? Acho que outra pessoa que a gente pode comentar aqui também é o Chico Buarque de Holanda, né? Que ele ali, durante a carreira, vai ser vários personagens. Tem o sambista, tem o malandro, tem o cara super amoroso, tem o cara que escreve sobre mulheres. Tem até alguns polêmicos quando ele interpreta Sim. pessoas pretas ali também ao longo da carreira. Mas eu não sei se eu vejo isso exatamente como alter egos, assim. Pelo menos não tão pronunciado quanto esses outros que a gente falou. Sim. Eu acho que talvez o único que vai fazer isso mesmo é o Julinho da Adelaide, né? Que, tipo, é um dos principais personagens dele ali. A questão é que o Julinho de Adelaide, ele é muito mais uma resposta do Chico Buarque, porque a ditadura do que necessariamente um personagem, um conceito. Mas o que acontece? Nos anos de chumbo da ditadura, tudo que o Chico Buarque produzia, escrevia, compunha, ia pro filtro da censura, a censura falava, não vai pra frente. Às vezes as músicas não tinham nada a ver, mas como a galera começou a sacar que ele escondia um monte de mensagem subliminar nas letras, eles falaram assim, é melhor a gente começar a proibir tudo que ele lança de uma vez do que necessariamente deixar escapar alguma coisa como o Cálice. Então, na esperança de ter suas músicas aprovadas, ele cria esse personagem, que é o Julinho da Adelaide, que assina algumas composições entre 74 e 75, e que era justamente para escapar desse crivo da censura. E deu certo, assim. No fim das contas, meio que a galera sabia que era ele, mas deu serviu para dar aquela desafogada e que ele conseguisse lançar algumas das canções que estavam meio que presas ali, né? Eu acho que também fica nesse espécie de limbo entre o que seria um pseudônimo e um alter ego, né? Porque tem muita gente que faz isso às vezes para conseguir lançar as coisas ou para criar alguma coisa que seja diferente, daí cria uma mudança que não é necessariamente
uma outra persona, mas é um outro lado. É confuso, mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Tipo quando o Sonic Youth inventou a banda lá, que era o… Chico Newt. Yannick South, sei lá. Tinha umas coisas assim que eles inventaram, umas coisas meio malucas que era só pra eles fazerem outros tipos de som. E no caso do Chico, acho que se enquadra nesse espaço de muitas pessoas fazem essas coisas pra ter a possibilidade de lançar, né, aquilo que estão fazendo. Sim. Tem uma, né, mais ou menos parecida com essa, que também é algo que eu quero muito ouvir, que é aquele suposto disco de grunge que a Mariah Carey produziu nos anos 90 e nunca saiu, sabe? Gente. Nossa, isso é meu grande sonho. Meu maior sonho é ouvir esse disco. Já falaram que tava pra sair, né? No passado, Meu Deus, que absurdo. Quero muito ouvir. Não é necessariamente um alter ego, mas eu acho que fala um pouco dessas curvas nas carreiras que as pessoas vão fazendo, né? O Garth Brooks, aquele maluco do country, que é, tipo, super famoso, pelo menos lá fora. Ele tem um personagem que é gótico, assim. Tipo, ele quis lançar um disco gótico e ele se vestiu de gotiquinho. Eu acho é muito isso engraçado. tão legal. Eu acho muito bom isso. E acho que falando da Mariah também tem a Bianca, que era um personagem, sei lá, que ela vai adotar nos anos 90, que era… A personalidade era ser morena. E é isso. Quero puxar aqui um dos meus favoritos dessa lista, talvez seja o mais recente e um dos mais inventivos, que é o menino Tyler, the Creator. Começa pelo nome dele, Tyler, the Creator. Eu acho que ele já é meio que um personagem ali. Esse Creator dá esse aval para ele brincar com as possibilidades. Mas ele tem ao longo da carreira uma série de personagens diferentes que ele vai apresentando e resgatando dentro de cada disco. Então, a gente conhece o Tyler lá no Odd Future, no finalzinho dos anos 2000, e algumas das produções dele eram assinadas como Ace the Creator, e ele já traz esse personagem que é o Tron Cat, que é meio que a materialização da violência que ele tem dentro da cabeça dele. Então, todo aquele conceito que não é um conceito, que era uma exposição do Tyler sendo misógino, sendo homofóbico, sendo extremamente problemático. Tipo um Slim Shade, assim, né? Tipo, que ele se recobre de alguém ali, tipo, né? O Eminem cria um personagem pra ser escroto, basicamente. Exato, e aí é o Tron Cat dele, e fica bastante explícito isso no Goblin, que é o disco de 2011, que ele tem também o Dr. TC, que era meio que um psicanalista que fica conversando com esse superego, que é e o Goblin, que é outro meio que personagem que ele cria, que é ainda mais violento que o Tron Cat. No Wolf, de 2003, a gente conhece mais dois alter egos dele. Um é o Sam, que é a infantilidade e a dependência emocional, e aí o Wolf Halley, que é o id dele, e o álbum meio que tem um triângulo amoroso ali entre o Sam, o Salem e o Wolf. Então ele vai brincando com essas coisas dos personagens. Em 2015, no Cherry Bomb, todos esses personagens voltam a aparecer, mas eles não são necessariamente explícitos, eles ficam mais ocultos ali ao longo de todo esse processo. Passada essa jornada emocional ali no Flower Boy, é o trabalho onde ele meio que mata grande parte desses personagens, porque é a primeira vez que a gente tá vendo o Tyler se expondo emocionalmente. Então, ele vai tratar muito da questão da sexualidade dele dentro desse disco, da bissexualidade e tudo mais. Então, é um outro processo, é ele se apresentando pela primeira vez. Mas em 2019, quando ele lança o Igor, ele volta a interpretar um outro personagem, que é esse personagem inspirado aí pelo nome do Dr. Frankenstein, né? Do ajudante do Dr. Frankenstein, além de outros elementos de outros personagens que vão surgindo ali ao longo da carreira. E por último, a gente tem no Calm If You Get Lost 2021 um novo retorno desse Tyler livre desses personagens, desses traumas do passado e buscando se encontrar, buscando se revelar e se encontrar de fato. E aí tem um fato curioso, que na capa do disco a gente vê uma carteirinha, né? Ele assina pela primeira vez como Tyler, de fato, um disco, mas ele traz esse nome que é muito mais uma brincadeira, que é o Baudelaire, né? Que é esse personagem viajante, é o Tyler meio que conhecendo o mundo e buscando por novas possibilidades, sejam elas artísticas quanto sentimentais. Eu vou confessar pra vocês, quando são muitos personagens, em algum momento eu me perco. Sim. E aí eu fico assim, gente, eu não sei mais quem era. Quem está falando agora? Quem está aqui com a gente na sala? Aí eu me perco quando são muitos, sabe? É o ponto. E se você quiser saber mais sobre esses personagens do Tyler, the Creator, eu recomendo que vocês leiam a matéria Tyler, the Creator e o uso das personas como ferramentas narrativas no hip hop. Tá lá na revista Balaclava. É um texto da Gabriele Neves e vale muito a pena para entender cada uma dessas fases na carreira do menino Tyler.
Bom, a gente pode falar também de Snoop Dogg e o seu personagem Snoop Lion, que Esse é ótimo. É basicamente ele fazendo reggae falando de drogas, falando de maconha, né? Sendo que no Snoop Dogg ele faz rap falando de maconha. Então, o que muda é basicamente só o veículo com que ele entrega a mensagem dele. Eu tinha esquecido que o Snoop Dogg antigamente assinava como Snoop Dogg Dogg. Na minha cabeça sempre foi Snoop Dogg, não Snoop Dogg Dogg. Eu tinha esquecido disso. Eu tinha Tanto esquecido que disso. Aqueles clipes que ele vira um cachorro, eu adoro. Poderia ser um dos alter egos dele, ser um cachorro de verdade, que é tudo quando ele vira um cachorro. Mas é engraçado, sei lá, o Snoop Dogg pra mim já é um personagem por si só, Sim, sabe? Tipo, ele não precisa de mais coisas. Ele, tipo, é basicamente ele só fazendo um reggaezinho, um dub e tal. E esse disco é bem qualquer coisa falando nisso. Mas a gente tem a informação que ele ganhou um Grammy de melhor álbum de reggae, mesmo sendo um dos lançamentos menos vendidos da carreira do Snoop. E um dos mais criticados pela galera do reggae, inclusive. Eu acho que pra fechar, a gente pode falar da FKA Twigs, que ela não necessariamente tem personagens, ela é muito… Eu acho que o que a gente falou de Madonna lá no começo, de cada disco é uma fase, é uma estética, é o incorporar de referências diferentes. O Madalena, que é o último disco, assim, eu acho que fica bastante explícito dessa questão. Tem a aura da Maria Madalena ali no fundo, tem um pouco dessas referências estéticas ali, mas não é necessariamente personagem. Só que em 2015 ela lança o Melissa, né, que escreve com vários números nos lugares de letra, coisa que daria um nó na cabeça do Renan Guerra, se fosse. Eu nunca soube que se chamava… Eu nunca li como Melissa, pra mim é umas letras. Não, ali. é Melissa. Aí agora, quando eu li a pauta, que eu fiquei assim, Melissa. E eu vi que foi assim, só não. agora? Você também. Caralho! Eu também não sabia. É Melissa, gente. Meu Meu M3LL155X. Meu Melissa. Deus! Meu Deus! E eu acho que aqui ela traz um pouco dessa questão do personagem, porque ela brinca com a questão da sexualidade, né? Ela é meio que uma mulher em várias, porque tem horas que ela aparece com a barriga de mulher grávida, tem horas que ela totalmente tá magra, sexy ali, sem nada além. Então eu acho que são meio que várias mulheres em uma dentro dessa única personagem que é a Melissa, assim. Eu acho interessantíssimo, principalmente a parte visual do clipe que acompanha esse EP, pra mim, assim, é um baita acerto. Eu acho que é sempre um talento. Eu quero muito que ela venha pro Primavera. Estamos todos orando. Estamos. Então é isso que queremos. A gata Mas quer ela, até no ora. festival, não quer ela aqui, quer no Primavera, entendeu? É pontual. ela cancelou, inclusive, a Primavera de lá, né? Então a gente fica triste, mas estamos todos orando aqui. Acho que de menção rosa dá pra citar a Janelle Monáe também, que tem personagens bem interessantes. Super. Verdade. E a Nicki Minaj também. Ela sempre foi… Ela teve várias coisas de personagens ao longo da carreira. Aquela Barbie esquisita dela e tal. Mas enfim, são histórias interessantes, assim, que a gente pode se aprofundar em algum outro programa, qualquer coisa. Música brasileira a gente não tem muitos, né? Não muito, que eu me Não. lembre, não. Tô tentando pensar, assim. Ah, a Letrux, talvez? Não. são meio Letrux? são meio Como é que personas é? dela. Uma persona, tá. Tanto que ela falou, tipo, esses dias eu fui ver o filme dela e ela falou, tipo, já fui Letusse, já fui Letrux. Ela falou, uma hora talvez eu canse de ser Letrux. E aí inventa outra coisa, tipo, sei lá, Letrícia, alguma outra coisa, algum outro nome. Tá. Mas eu acho que são meio que… Fases, não são talvez. necessariamente alter egos, mas são, tipo, Tá. lados da mesma moeda. sabe? A gente Tá. acabou não falando, mas tem um monte de banda de metal que adota essas identidades também, assim. Principalmente dentro de cada disco, sabe? Acaba incorporando alguma coisa. Então, acho bem interessante. O Pedro Carvalho, nosso apoiador, falou aqui, ó. My Chemical Romance montou alter egos para todos os membros no Danger Days. O Gerardo Way lançou até vários quadrinhos sobre eles. Os Killjoys. Verdade. Ah, legal. E a Maria Lua falou aqui, ó. A Shirley Shark da Gabi Amarantes. Verdade, é verdade. É um alter Verdade. ego de uma música só, falou. Ai, eu vou só citar aqui o George Clinton. Porque, Pai tipo, do Bill Clinton. Para, credo. Cara, o George Clinton, tipo, nessas maluquices de, sei lá, de espaço, de mitologia. Ele misturava um monte de coisa, né? Então, assim, ele tinha os alter egos de Star Child, Dr. Funkenstein e Mr. Wiggles.
Cara, é muito maravilhoso, porque, tipo assim, o Funkadelic e o Parliament se misturam, mas são bandas diferentes, e aí tem momentos que mudam o nome. Enfim, gente, é uma mistureba maravilhosa. Quem quiser dar uma olhada, cada álbum entra numas também. Tipo assim, cada álbum tem uma energia caótica ali, sideral, do espaço sideral, com muito funk e muita licergia, né? É isso. E o menino Childish Gambino? Ele entra ou não? Donald Glover. Porque, tipo, ele é o Donald Glover, mas pra cantar ele assume esse pseudônimo. Eu acho que é só o nome dele. Eu acho que é só Só o nome. artístico? Tipo, a Letrux que a gente falou. Tipo, o nome acho que dela é chama-se isso. Tipo, mas... Kleber Fak. Meu nome não é Kleber Fak. Ai, Deus. A Isadora Maria, né? Que é outra personagem. Isadora Maria, filha de Entendeu? Glória Maria. Ai, perfeita, Glória. Só um beijo pra Glória. Meus amigos, pra encerrar, qual que é o alter ego favorito de vocês do mundo da música? Eu poderia citar o David Bowie, mas eu acho que é o concurso, é o maior de todos, o rei das mil faces ali. Mas pensando no quão inventivo tem sido, eu fico com Fever Ray, com Karen Dreyer ali. Eu acho que cada novo disco tem sido uma fase diferente. Começou bruxa, foi pra sadomasoquista, hoje é apenas uma pessoa trabalhando um calveludo. Então, quero ver o que vem nas próximas. Eu acho que vem aí um pendrive. A nossa Lucy. Eu também fico com o Fever Ray. Ai, gente, eu gostei muito do Igor, do Tyler. É Sei tudo. lá. Eu acho foda. Acho que foi o último que eu falei assim: caralho, caras. Ei, entregou, hein? Você tá vendo as apresentações ao vivo dele? Agora, Com desse ano? É. Não. Que Showzaço. Ele anda com uma lancha na plateia. Tipo, Meu uma Deus. lancha gigante, assim, Cara, pro meio. o do E ele tá Primavera- dançando. Nossa, o do Primavera, por Primavera- favor, traga. Então, do ano passado lá que eu vi metade do show. A gente sente o impacto, viu? É, tem é cenário, uma- tem, tipo, tem níveis, tem um monte de coisa. Exato. É meio que o Artista. Kanye fazia na época do Graduation, assim, claro, né? Mais simprinho na época. Mas é isso, cara. Que pena, né? Kanye cancelado. Que pena. Bom, vou de Tyler também, porque acho que hoje em dia ele manda bem nos personagens. Antigamente era só uma desculpa pra ser bosta, mas... Enfim, prefiro acreditar que ele mudou e que ele se tornou um cara legal. E é isso. E você que está ouvindo o nosso podcast, vai lá no nosso Instagram, na edição desse programa, @podcastvfsm. Conta pra gente quais são seus personagens, seus alter egos favoritos do mundo da música, que a gente lê na próxima edição. Certinho, meus amigos? Certíssimo. Certo. Vamos pro próximo bloco do programa. Não paro de ouvir.